Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje, na minha leitura daqui da Bíblia King James atualizada, farei a leitura da introdução ao livro de Josué. Na minha última leitura desta Bíblia, eu li a introdução ao livro de Deuteronômio. Aqui o primeiro subtítulo é relacionado à autoria. Segundo o entendimento de vários críticos estudiosos, Josué não foi escrito antes do fim do período dos reis, cerca de 800 anos após os acontecimentos narrados no livro que leva seu nome. Contudo, na atualidade, descobriu-se uma série de motivos arqueológicos, históricos e filológicos, está escrito aqui, significativos para atribuir uma data muito mais secuada à autoria e primeira publicação desta obra. As tradições judaicas mais antigas, o Talmud, afirmam que o próprio Josué escreveu o livro, eventualmente também, a exemplo de Moisés, tivesse usado do auxílio de algum amanuense ou secretário na redação final do livro. É importante destacar que a parte final da obra, que trata do sepultamento de Josué, foi concluída e escrita muito provavelmente por Eleazar, filho de Arão, sendo que o último versículo possa ainda ter sido acrescentado por um copista ou revisor posterior. Em duas oportunidades, pelo menos, o texto faz menção a trechos escritos por ordem de Josué ou por ele próprio. Quando as tribos recebem suas heranças ou porções de terra, Josué ordena: entretanto, saireis rapidamente da emboscada para tomar posse da cidade desprotegida. Yahvé, vosso Deus, a entregará nas vossas mãos. Tomada a cidade, a incendiareis, agindo de acordo com a palavra do Senhor. Vede que eu vos dei uma ordem expressa. Aqui exemplo de Josué 18, 7 a 8. Mais tarde, na última cena da obra, quando Josué lidera o povo de Israel à renovação da aliança com Yahvé, o Senhor, estabelece decretos e leis, no capítulo 24, versículo 25. Em outra situação ainda, o escritor que narra a história parece também ter sido participante do acontecimento, fazendo uso da primeira pessoa do plural. As observações do autor são de alta precisão e demonstra estar absolutamente familiarizado com os nomes antigos das cidades, como a cidade dos Jebuseus, que é Jerusalém, Kiriat Arba, que é Hebron, e Sidom, a grande, que mais tarde foi chamado simplesmente de Sidom. Tiro nunca é mencionada, porque nos dias de Josué não se desenvolvera como uma cidade portuária de grande relevância. E aqui um outro subtítulo relacionado aos propósitos. O livro de Josué é uma história de conquista e de realização para o povo de Deus. Depois de muitos anos de escravidão no Egito e cerca de 40 anos no deserto, os israelitas finalmente receberam autorização de entrar na terra prometida a seus pais. Abraão, um eterno migrante, nunca tomou posse da terra a que foi enviado, mas deixou aos filhos a herança da aliança com Deus, que fez deles os posteriores proprietários da terra, de toda Canaã. Josué recebeu a honra e a responsabilidade de transformar a promessa em realidade. Quando o Deuteronômio chega ao fim, começa o livro de Josué. As tribos de Israel ainda estão acampadas a leste do rio Jordão. A narrativa tem início quando Yahvé, o Senhor, manda que avancem e cruzem o rio a pés enxutos. Em seguida, relata a série de vitórias no centro, na região sul e no norte de Canaã, as quais deram aos israelitas o controle de toda a região montanhosa e do Negueb. O tema do livro, portanto, é o assentamento do povo de Israel na terra prometida. Josué, em uma fase anterior da sua vida, era chamado simplesmente Oséias, que significa salvação. Com o passar do tempo, entretanto, Moisés decide mudar esse nome para Josué, que quer dizer Yahvé salva, ou ainda Yahvé é a vitória. Quando esse mesmo nome, cuja forma grega originou o nome Jesus, foi dado ao primogênito de Maria, passou a ser a concretização de uma figura do Antigo Testamento e o mais bendito dos nomes sobre a face da terra em todos os tempos. Na Bíblia hebraica, o livro de Josué começa uma seção chamada Profetas Anteriores, que também inclui Juízes, Samuel e Reis. Todos de conteúdo histórico, mas escritos de uma perspectiva profética. São obras que vão além de registrar o progresso da nação israelense desde os tempos de Moisés até a queda do Reino do Sul, Judá, em 586 a.C. Interpretam de modo profético o modo de Yahvé, o Senhor, tratar o povo de Israel no transcorrer da história, de acordo com a sua aliança. A maneira de Deus cumprir suas promessas e permanecer leal
a elas, especialmente através de servos como Josué, os juízes, Samuel e o próprio Davi, e ainda lidar com a teimosia pecaminosa dos israelitas. Na obra de Josué foi o Senhor quem ganhou as vitórias, e assim, pois, deu Yahvé aos filhos de Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. Josué 21, 43. O livro de Josué, portanto, enfatiza: número 1. A fidelidade de Yahvé, o Senhor Deus, em conceder ao povo de Israel a terra de Canaã por herança. 2. A importância da Torá, lei, não apenas oral, mas principalmente escrita. E 3. A santidade de Deus e o juízo do Senhor em relação aos pecados dos povos cananeus. Outro subtítulo, a data da primeira publicação. Considerando a data mais recuada para o grandioso êxodo israelita do Egito, a conquista de Canaã sob a liderança de Josué ocorreu por volta de 1400 a.C. A data mais recente para o êxodo situa a tomada das terras prometidas em torno de 1240 a.C., uma data difícil de harmonizar com a insignificante presença dos filisteus no livro de Josué, já que tinham grande poder na região que mais tarde passou a ser conhecida como Palestina, por volta de 1200 a.C. É possível, entretanto, datar a primeira publicação da obra entre os anos 1400 e 1370. E aqui a introdução termina com o esboço geral do livro de Josué, e eu finalizo aqui a leitura dessa introdução. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.